Olá, vamos falar hoje sobre a erotização da infância, um tema tão importante cujas consequências podem ser bastante desastrosas na constituição do ser. Eu vou receber duas colegas psicanalistas que já chegaram aqui, eu já vou convidar para a conversa. Vamos lá. O convite foi enviado. Agora vamos a Maria Eugênia. A Maria Eugênia ainda não aparece. Tentar mais uma vez, senão a gente parte para aquele outro formato, porque vocês falaram que tem um horário, um compromisso, né, na sequência. Então, para Não, a mas a gente gente não. pode dar um jeito. Já continuamos numa boa. Ó, ela não aparece. Você viu? Se ela dá um Ah, alôzinho, Maria Eugênia, se deixa eu. você estiver aí, ela Como é que eu pode ter faço? está entrando ainda. Maia, você fez alguma coisa aí? Não mexe não, você estava ótima. Saiu do foco, está reconectando. Aí, Maia, tá ótimo. Então, não aparece o convite para ela. Não, porque ela não está aparecendo para mim. Então, Aqui não acusa a presença dela na live. olha, deixa eu falar uma coisa ridícula. É o seguinte, eu acho que ela tem que entrar no teu perfil. Se ela entra já naquela bolinha, ela tem que entrar como se estivesse entrando em outra pessoa qualquer, tá? Ela vai Ó, abrir, ela vai clicar no ícone no aplicativo do Instagram. Quando ela abrir o aplicativo, é só olhar para a barra superior e vai estar lá a minha foto na famosa bolinha piscando, e aí ela clica em cima. isso. Daí já Mas antes, aparece aqui para mim. ela tem que entrar no perfil, ela não pode entrar direto com você. Não, ela não precisa acessar meu perfil. Certo, Ela só basta abrir o Instagram. entendi. Ah Bom, lá, vamos oi, estou aqui. conversando. Tá bom, a gente vai conversando e ela vai Uhum. palpitando. Não, mas ela, É, engraçada, ela não aparece aqui. Nós fizemos o teste, né? fizemos. Que chato. Você tá vendo ela aí na live? Não. Não, não estou vendo. É, Não, ela não eu estou acessou. ouvindo Ah, agora vocês. sim. Agora ela chegou. Vamos lá, ver se ela aparece. Eu falo, estou Ai, ai, ouvindo ai. vocês. Pois é, né? Aqui não temos a estrutura da Rede Globo, então a gente vai descobrindo Putz, aqui. Ela não aparece de fato aqui para mim. No- eu abro uma lista das pessoas que estão acompanhando e aí eu sim, teria que clicar em cima do nome dela, só que o nome dela não aparece nessa lista. Esse é a questão. sei. Que coisa. Ai, que pena. Bom, vamos conversando. Daqui a Tá, pouco eu aí a tento gente. novamente para ver se Tá, dá certo, porque a gente tá, eu não sei como resolver. tá. Ó, Maria Eugênia, ela está aqui dizendo que não chegou o convite, mas o convite não chega, porque eu vejo que você está aqui na tela, na frente do rosto da Maia, mas quando eu abro a lista que eu posso enviar os convites, o seu nome não aparece. Espera aí. Ah, que entrar ao vivo com a Maria Eugênia. Ah, tem um outro jeito. E... Daquele Tá vendo? A no Rede teste Globo vai. funcionou. Tá certo. Vamos ver se vai funcionar. Bom, Maria Eugênia, eu já enviei, veja aí se aparece. Bom, então vou começar aqui, até ela Tá, aceitar o convite, eu vou começar localizando. Você e a Maria Eugênia escreveram um capítulo no livro que eu organizei com a Ivone
Fernandes da Mota e a Cláudia e a Isa da Silva. A Ivonise é professora da Psicologia da USP. O livro é esse, Relações com o Contemporâneo. Tem vários temas bem atuais. E nesse contexto de contemporaneidade, vocês escreveram sobre a erotização da infância, né? Então, é sobre isso aqui que nós vamos falar. Se você quer começar falando um Sim, senhora. pouquinho. Vamos lá. Então, né, a gente fez esse capítulo, nós inclusive apresentamos já numa escola, e que foi muito interessante, as professoras ficaram muito interessadas numa escola onde minha memória está bastante, tá ficando velhinha, mas foi muito interessante também, e é um tema que fica muito dentro da nossa atualidade, né? Principalmente eu vejo Uhum. assim, só vou dizer, meus netos, a minha filha é super preocupada com essa situação. Então, ela é completamente xiita em relação a telinhas, né? Vamos conversar um pouco o que é erotização, né? O que é exatamente? A gente pode até pensar, né, na nossa infância. Também nós tivemos uma infância, também nós ficamos interessadas nas questões sexuais, né? E a gente pode até pensar, por exemplo, depois de 50, eu comecei com o advento da televisão, né? Um dos primeiros publicidades da televisão era um anúncio da Casa Clô. A Casa Clô não existe mais, né? Mas a Uhum. menininha dançando para o papai, né? Tem a ver, eu estou tão bonitinha, tão vestidinha, com meu novo vestidinho da Casa Clô, né? Então, era uma das primeiras publicidades. Então, você vê que, então, né, para nós vermos aqui, para vocês também que estão, né, assistindo, é exatamente isso. Eu acho que a partir dos anos 50, a coisa ficou ficou explícita. Quer dizer, a gente ficou, assim, com a onipresença da mídia, com a onipresença da televisão, depois agora da mídia, que a mídia é totalmente, né? Você parte assim, eu vou falando, nem vou ver os tópicos que eu estou falando, mas que eu vou me Sim, lembrando, fica tá? bom. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a criança vai fazer uma pesquisa, por exemplo. Então, pega e faz abelha, né? Então, o que acontece? A abelha tem mel, ela vive em colmeia, ela vive, né? Tem a abelha rainha, aí depois, assim, kit de abelha dançando, certo? Aí começa assim, isso é o exemplo que eu Você peguei, fala de foi uma pesquisa na na internet, né? A internet criança. sem nenhum Uhum. tipo não está nem pensando, né? Então, Uhum. realmente, o que acontece? Ela vai tendo o que é uma erotização? Exatamente, ela vai tendo, a gente pensa na erotização exatamente que ela vai ser submetida a questões sexuais que não está, é muito precoce para a sua idade, né? Então, o que Uhum. acontece? Ela não está numa etapa de desenvolvimento. Então, você vê, se uma criança de 12 anos, por exemplo, ela já tem. E acho que travou um pouquinho a internet da Maia. Vamos esperar ela voltar. Ela estava contextualizando ali. Sobre sexo, ela já tem uma noção. A outra criança que, por exemplo, não tem, ela vai ficar angustiada, porque ela não tem a possibilidade de entender tudo isso. Inclusive, do ponto de vista até de abstração, ela não consegue entender. Ela pode até sentir, né, ter a Maria Eugênia, que vai falar depois, a gente, se Deus quiser, ela vai Uhum. entrar, né, se Deus quiser. Mas a gente vê que a criança fica angustiada com alguns assuntos que ela não sabe, principalmente com a questão sexual, que ela sente alguma coisa, né,
mas não consegue estabelecer, colocar dentro de palavras, simbolizar. Então, o que que fica? É importante, por exemplo, atualmente, o que que acontece? A mídia, o consumo, é uma coisa extremamente agressiva, né? Não sei se vocês assistiram já o Dilema das Redes, né? Que é um documentário do Netflix, que fala exatamente aquele algoritmo, aquela coisa que vai chegando, que vai... A criança é submetida a todos os aspectos que não estão preparadas, não é verdade? Então, imagine, por exemplo, até eu estou conversando, mas imagine esse caso atualmente, esse caso bárbaro do menino, né? Do caso que Foi está espancado. o tempo todo, que foi morto, né? O caso o tempo todo na mídia, tal, e a criança está submetida a tudo isso, né? O que que a gente pode dizer? Talvez que a gente, às vezes, vive numa bolha, né? Aqui, os nossos pais das crianças, muito preocupados com a sexualidade e tal. Mas, por exemplo, existem outras pesquisas de pessoas mais, né, que estão morando na periferia, que a mãe tem que tomar ônibus e tem que vir trabalhar, e os pais trabalhando, os pais às vezes também totalmente ligados a trabalho na internet, e não estão vendo. Então é a onipotência da mídia que é muito perigoso para a criança, né? E Maia, deixa eu falar. Fala. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque teve Tá. uma hora que travou e as pessoas estão falando que perderam uma parte da sua fala. Se eu entendi bem, foi exatamente no ponto que você fala, que um adolescente já tem recursos psíquicos para lidar de alguma forma com essas informações acerca da sua sexualidade. Enquanto uma criança menor, de 5 até 8 anos, por 4 anos aí, não tem. né? 4, ela recebe essa informação, ela é estimulada, só que ela não compreende minimamente o que ocorre. Imagino porque a sexualidade da criança, se a gente pensa no modelo do complexo de Édipo, sim, a criança quer tomar um dos pais como objeto sexual, mas isso no nível de uma fantasia inconsciente. Ela, né, a parte que escorrega para a consciência é o lado da ingenuidade, não é isso? Isso. E a fantasia, quer dizer, quando começar né, a questão explícita, né, de um sexo, ela fica, não é que ela fica, ela não entende, não existe essa possibilidade, né? Então, o que acontece, né? Ela vai sempre ser submetida a essa sexualização precoce, né? E aí a gente vai vendo, né, o quanto esse motivo de angústia, que eu já falei, né? E, por exemplo, nas músicas, as músicas, o axé, começou com o axé em 90, né? Depois... Eu lembro bem da música da Boquinha da Garrafa, né? Exatamente. Ingenuamente as crianças desciam, mas ali se capta algo do teor da sexualidade que ela não consegue atribuir um sentido e por isso é violento, né? Isso mesmo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a música. Então, você veja, eu acho que é uma coisa importante é que a gente tem uma noção, tá? Tem as pessoas que adoram o funk, da periferia, né? E pessoas que gostam do funk, mas é sempre uma música de duplo sentido, né? É sempre uma música que a gente sabe perceber, então ela vai, ela dá, ela isso, aquilo, não precisa repetir, mas é uma coisa que ela acaba realmente dançando e acaba tendo essa ideia, essa não ideia de tudo isso que está acontecendo, né? Agora, o que eu acho que é uma coisa importante, né? E eu acho que a gente pode juntar erotização, né? Agora falar um pouquinho sobre a adultização. Existem mães, existem pais que estão muito preocupados e também a ideia de que as crianças precisam pertencer, que as crianças precisam ser adultas, que as crianças, por exemplo, as mães extremamente narcísicas que querem que a criança, né? Então, por exemplo, agora a própria teve um concurso de Miss em março de 21. Aparece a menina de coroa, de vestido e toda arrumada, tal, e uma delas se queixa de que ela ficou com muita fome.
porque ela não podia comer porque ela tinha que emagrecer. Quer dizer, você acha que é desejo dela? Não é desejo dela, né? O que vocês acham disso? Acho que é uma coisa importante a gente poder pensar. Claro que ela quer ajudar a agradar a mãe, claro que ela quer ter uma noção de pertencimento, né? Mas o que acontece é que é exposto, muito exposto. Então, se você veja no Instagram, tem páginas de crianças. De crianças, tem uma menina que tem uma página na internet que ela tem uma linha de maquiagem, sabe? Então, o que acontece? Ela está lá, ela está fazendo a mocinha toda arrumada com a amiga dela e com poses meio sensuais. Então, a criança acaba dizendo, isso é legal, isso eu vou fazer. Uma coisa é a criança pegar a maquiagem de mãe, né? E borrar, salto alto. Quem da gente não fez isso? Pegava o perfume das mães, as mães ficavam loucas da vida. Quer dizer, mas atualmente isso é dado para as crianças, isso é jogado, estimulado pela mídia, né, para as crianças. E não sei se vocês também veem, eu vi agora, há pouco tempo, o tal do TikTok. É uma nova mídia que é absurda e que toda criança vê, porque tem os videozinhos, atualmente nem está isso. Antes até tinha alguma coisa de criança, tá? Atualmente é um absurdo de sensualidade, certo? E eu vejo, por exemplo, até tem um exemplo de um professor meu que diz o seguinte, que tem uma menininha de 7 anos e que ela adora ver TikTok. Só que ele não tem a possibilidade de limitar. Isso eu já converso já, né? Então, o que acontece? Ele fala, isso não, isso você não vê. Mas você já está estimulando alguma fantasia da criança, não é verdade? E o que acontece em relação a isso, eu acho que os pais, a gente viveu numa época repressora. Quer dizer, eu, diferente da sua geração, né, na Silvia, de outras pessoas que estão aqui. Mas nós tivemos o limite. Nós tivemos um limite. Nós, por exemplo, muitas coisas. Eu me lembro que a gente só podia usar meia de seda, né, aos 14 anos. Antes usava aquela meinha, assim, de colegial, né? Então, o que acontece? Os pais, eles têm medo de dar limite. Não, vai limitar a criança, não vai constranger a criança, e eles estão muito perdidos em tudo isso, né? Então, fica uma situação que a gente pode usar, né? São 3 itens importantes: essa erotização, essa adultização, e a gente, concomitante, a gente pode pensar também na questão da pedofilização, que foi que termo cunhado há pouco tempo, né? E que, na verdade, você está vendo que as crianças são expostas a esse tipo de situação. Sim. Né? Então, a Maria Eugênia está dizendo aqui, está dando palpite, dizendo, olha, eu nem podia pintar a unha. Tá vendo, né, Maria Eugênia? Vai falando aí junto comigo para me lembrar. Nem podia pintar, mas é verdade mesmo, né? Quer dizer, a criança... Claro. Quer dizer, a criança precisa dessa castração para organizar aquele turbilhão de pulsões, né? E a própria libido, sim, que ela precisa arrumar um contorno para não se sentir desamparada, né? Quando isso não vem, intensifica o desamparo, né? Que é uma vivência muito dura. Mas olha aqui, você e a Maria Eugênia, você falou em pedofilização, e foi exatamente um trecho do texto de vocês que eu marquei. Eu vou ler, e se você puder comentar, né? Vocês falam, citando um autor, onde vocês pesquisaram, é Felipe Guizzo, né? Que eles falam assim, sim, da pedofilização generalizada da sociedade. Então tem uma pedofilização coletiva, social, né? Na qual as crianças, e mais especificamente as meninas,
são inseridas nesse processo de sexualização-consumo, tratadas como objetos sexuais a serem consumidas e também elas são consumidoras de um mercado publicitário que veicula os mais diversos produtos de moda e beleza. Né? Então, tem tanto o narcisismo dos pais, que você falou antes, que é transferido para essas meninas, como também tem uma exploração financeira. Sim, desse mercado publicitário, né? Que faz exatamente esse aspecto da erotização, né, da autorização, em função de uma economia que é muito promissora para quem está fazendo, não é verdade? Agora, o que eu estava até me lembrando, em termos da pedalização, essa Jane Felipe, a Felipe Guizzo, a Felipe tem uma live muito interessante, que depois eu posso passar para vocês, certo? Tá. Eu acho que exatamente, inclusive, ela tem um outro enfoque, que é o script de gênero. Ela não fala ideologia de gênero. Talvez para uma outra live para a gente discutir, que está muito, né, dentro das nossas ideias, né, em termos da escola, das crianças, né? E uma coisa só para completar, por exemplo, quando você fala em relação às meninas, né? A erotização é menor em relação aos meninos, com certeza. Mas o que acontece? Os meninos, eles querem também ser identificados com os caras bacanas, com os fisiculturistas, tal, muito influenciado pelos pais. Porque atualmente, o que acontece? Tem também a sociedade, a aparência dos pais, a aparência do homem, do másculo, o que faz ginástica, né? As músicas de funk, se você for pensar também, né? Exatamente, existe essa coisa do tiro, do mato, e do quero ser o máximo. Quer dizer, as músicas, por exemplo, o funk, é uma coisa jogada, e uma coisa jogada no sentido tanto erótico, certo? Quanto uma coisa mesmo da violência, que é o mais importante. Então, eu acho que tudo isso também, isso faz parte da adultização das crianças, da adultização dos meninos, principalmente. Então, eles fazem né, parkour, então pula, sabe, totalmente ligados a esses esportes radicais e tal, e que ficam só isso. Se fosse se fosse isso e mais alguma coisa, né? Se bem que tem uma coisa muito interessante que eu acabei lendo, que os meninos têm uma pequena salvação, que eles são, os pais, eles são muito interessados em mostrar para eles a questão do raciocínio lógico, sabe? A coisa mais abstrata, mais do conhecimento. E as meninas, elas não têm isso, elas não têm esse viés das mães, e realmente existe uma gama muito maior, né, como você disse, da sociedade e da questão econômica, né, do merchandising que está estabelecendo. Então, o que as várias maquiagens, você vê o Boticário, a Natura, você pode ver, tem as linhas infantis. Não pode falar. Não pode falar. Aqueles. É só se olhar. Aqueles, né? Mas já que não pode falar, eu me lembrei de uma coisa importante também, quando a gente fala exatamente, nós temos vários tipos de exemplo, né? Inclusive de youtubers, de pessoas, né, que incentivam essa questão da erotização. E, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que até houve uma contenda muito séria, né, em termos do Ministério da Educação, em relação a uma menina que era assim, uma das queixas, né, uma das demandas era em questão de uma pera um pouquinho só que me fugiu o nome, o trabalho escravo, como se você fosse dar para a criança trabalhar, ela muito pequena,
né? E ela Uhum. tinha que, e o pai ganhava em relação a isso. Então, inclusive, você pode ver, vocês podem ver na internet o que tem de agentes de crianças, né? Crianças. De crianças dançando funk, certo? E pais completamente orgulhosos. Eles ganham casas, os meninos, eles ganham, sabe? Né? Como é que fica a adultização com as crianças, né? Fala. No capítulo desse livro, vocês falam exatamente de uma MC Mirim, né? Cujo pai era o seu Você falou que não agente. podia falar. Não, não pode falar o nome da MC. Então, Né? essa MC, só para você ver, ela estava num programa a semana retrasada, ela Uhum. estava numa semana nesse tipo de programas de entrevistas, também não pode falar Sei. o nome, ela tem agora atualmente 11 anos e totalmente maquiada, totalmente, sabe, completamente uma menina de 18, 19 anos, sabe? O Bom, ela é quanto uma ela adulta, né? uma 18, adulta. É, 19. menina chamo porque as pessoas são meninas para mim. Mas realmente, até o Riad falava, não é menina, Maia. É uma adulta, exatamente. Então, o que que acontece? São essas situações onde elas acabam não tendo essas brincadeiras que têm, que podem, elas não têm mais vontade de fazer isso, certo? Agora, eu acho que tem uma coisa importante que eu também vou falar, é o seguinte, tem uma menina que falou, travou as duas. Mas eu acho que já voltou, porque eu estou me vendo claramente e Voltou, estou te tá. ouvindo Tá, eu também estou também. me vendo. Se Eu vocês também. puderem confirmar se Então, travou ou não. e tem uma coisa importante, por exemplo, a gente está falando do Brasil, né? Eu acho que tem pesquisas feitas no Brasil, né? Aquela coisa que fazem a respeito do cuidado das professoras, né? Para poder não falar, não para poder dar a aula de sexualização, certo? Eu acho que é importante. Eu vejo nas escolas particulares que eu tenho conhecimento de pessoas que tem é dada no quinto ano, quer dizer, exatamente, quinto ano já está com 11, 12 anos, que a criança está entrando na adolescência, né? Então, e eu vejo o seguinte, que o Brasil é o país erotizado. A gente pode ver desde as danças do Sim, carnaval, desde tudo. E sim, começa, na época de 90, por exemplo, tinha a nossa, aquela influenciadora que cantava as músicas dos baixinhos, sim, sim. né? Tinha E os naquela próprios. época, Maia, se me permite uma observação, eu acho que era a década de 80, eu acho, as crianças influenciadas por vários programas, não só esse, vários programas de TV direcionados à criança, e as roupas eram muito erotizadas, né? Eram roupas de Completamente. barriga de fora, para criança e tudo isso, né? Tinha toda uma estimulação de uma exposição ao corpo que era violento porque a criança, ela tá, a estrutura psíquica deveria estar voltada para outras questões. Por exemplo, a gente falou aqui, claro, o tema é erotização, mas o que pela nossa fala fica evidente? Essa erotização rouba a infância mesmo, né? A gente não Sim, falou um minuto de brinquedo, né? sim, Só falou de dança e de roupa. Os brinquedos não sim. aparecem nesse Não contexto. aparece, não aparece. Então, eu vou falar de um brinquedo. Eu fiz uma pesquisa na internet de uma jornalista da Gazeta do Povo, tá? Que falou Uhum. exatamente sobre uma boneca. Então, estava exatamente para começar isso. Não é só no Brasil que acontece. Em todo, se você for Uhum. pegar as músicas eróticas americanas ou estrangeiras, você percebe que também existe. Eu vi uma live uma live não, uma música, uma dança de dois namorados completo de uma relação sádico-masoquista.
namoradinhos de 13, 14 anos. Então, você veja que a coisa não é no Brasil, a coisa é mundial, né? Sim. Essa Sim. erotização, E as essa questão, as músicas, e são perversões. Na verdade, o que a gente está exibindo perversões, que é uma organização psíquica patológica, na verdade. Então, acho Sim. que isso é importante. Mas só para voltar em relação àquela jornalista, falando o seguinte, que foi uma boneca, era uma boneca onde apertava no meio da perninha dela e a bonequinha fazia som de transa, certo? E acontece o seguinte, todo mundo, sabe, achando bonitinho, aquela coisa toda, e uma das mães Engraçado. entrou, engraçadinho, e uma das mães entrou com uma demanda, né, com uma queixa, dizendo o seguinte, de que era uma coisa absurda, sabe? Ele dizendo, não, o fabricante disse que não, que foi errado o botão, sabe aquele tipo de coisa? Mas tanto é que essa boneca sumiu das Do lojas, mercado. das prateleiras de lojas, do mercado, né? Então você vê, a coisa é muito séria. A gente está falando, mas é muito séria, porque isso a gente está simplesmente possibilitando uma coisa que não está de acordo com a idade. Como você disse, né, Ana Silvia, de estar a criança ela descobrir o corpinho dela, descobrir a questão da menina, de perceber, né, por exemplo, como é que ela é diferente do menino, tem a questão do sexo, né, do sexo masculino e do sexo feminino e acho que é duossexy que é falado. Porque existe, porque está existindo. Outra coisa também que eu estou jogando tópicos para a gente conversar, tá? Que eu acho que é uma coisa Sim. importante também, a gente pensar, a criança, então agora com essa coisa da script de gênero, você começa a falar, olha, meu benzinho, sabe o que a gente, menino e menina, não tem só menino e menina, certo? Tem outro tipo de sexo, sei lá, do sexo, né? Só que não tá afim de ouvir isso. Ontem mesmo eu vi essa conversa do meu neto ele tem uma bicicleta vermelha e o outro tem uma bicicleta azul. E ele tem uma amiguinha que tem uma bicicleta rosa, certo? Então, falou, mas a minha bicicleta, ele quis dizer o seguinte, de mulher, porque pelo seguinte, a bicicleta de mulher, ela tem o cano assim, né? E a bicicleta de homem, lembra? A bicicleta de corrida, ela tem um cano assim, né? Então, a gente falou, não, bicicleta de criança é assim. Uma criança que é mais velha, ela pode andar numa bicicleta onde você pode pular, né, para fazer. Porque as bicicletas de ciclistas são assim. Então, você, sabe, é muito. Se, por exemplo, fosse uma pessoa muito preocupada em entrar numa situação de falar sobre sexo, sobre homossexualismo, isso, aquilo, numa hora que não tá pronta para receber esse tipo de coisa. Eu acho que isso é que deixa, né, essas crianças erotizadas, por exemplo, esse tipo de propaganda, onde a criança é bebê, tem saltinho, né? E, por exemplo, mães que querem fantasiar as crianças de oncinha e tal. Até houve uma questão também de uma mãe que queria fantasiar de oncinha, a menina não queria, né? E ela ficou muito triste, porque preparou a fantasia e tal, aquela coisa toda. Aí, conversando, vendo assim, ela não quer, ela quer de joelhinho. Sabe? Então, realmente, acho que tem essa intenção muito grande, porque acho que Quer existe dizer, esvaziamento das mulheres no sentido da questão das aparências. Acho que isso que a gente pode comentar também, né? Um pouco.
né? E Questão a da parte na aparência. física, né, das mães transferirem para as crianças aquilo que elas gostariam de fazer ou de ter feito e quer que a criança sustente. Quer dizer, juntando tudo, Maia, o que que dá para deduzir não, concluir mesmo, que essas crianças não estão sendo olhadas, né? Não estão sendo atendidas na sua singularidade, mas está se querendo impor, né? À medida que se exige que a criança seja adulta, né? Que vista roupa de gente grande, ou erotizada, quando essa roupa, né, mexe com toda uma questão de sensualização. Né? E aí eu vou fazer Exatamente. uma provocação aqui, que talvez, não sei, até gere alguma polêmica, mas É, essa coisa dos pais darem beijinho na boca das crianças, né? sei. Tem uma libido correndo pelo corpo, Pois né? é. Será que é necessário? E aí eu fico pensando, por que que os pais dão um beijinho na boca da criança de um tempo para cá? Para mostrar que eles são modernos, que eles são cabeça boa? Olha, eu sou tão bem resolvido com essas questões que eu dou beijinho, mas se corre uma libido ali, tem uma estimulação, né? Eu acho que é uma coisa importante, sim, a gente conversar sobre isso. Eu pensei também sobre isso, e tá certo, tem uma libido, mas também parece que eles querem ser íntimos das crianças. As outras pessoas dão um beijo no rosto, mas o pai é tão Uhum, íntimo, a mãe é tão íntima, que tá bem. Quer dizer, isso é uma coisa que eu estou pensando sobre isso, certo? uhum, Não acho que seja. Eu acho que aí transita uma libido, com certeza. Mas eu acho que existe uhum, aquela coisa da intimidade. Olha, eu sou tão íntimo de você, eu sou tão. Eu sou uhum, dono mais ou menos do seu corpinho, sabe? Isso os estrangeiros fazem muito. Não sei, você que toda relacionada às culturas, às outras da culturas, mas os interculturalidade, estrangeiros, né? exatamente. Mas eles fazem muito isso. Eu noto que existe Acho que nos países nórdicos, né, que a nórdicos, sexualidade é bem, por exemplo, na Espanha, que é o país mais católico do mundo, aí já tem uma coisa de censura, que isso não censura. rola, né? Isso, exatamente. Mas tem outros, eu tenho, eu já notei, quer dizer, isso é uma pesquisa própria, Sim. de 3 ou 4 ou 5 casos, mas realmente eu acho uma coisa importante mesmo. Por que que esses pais? E também tem uma coisa, exatamente, um desconhecimento. Eu acho que é mais em função dessa proximidade. Agora, uma coisa Uhum. importante que a gente está dizendo, né? Está pensando em questão na pandemia. Acho que nós não falamos nada da pandemia, que eu acho que é Sim. fundamental para a questão da erotização, da adultização, certo? Atualmente, o que que sobra para os pais, certo? Crianças com um tédio muito grande, certo? Crianças que não saem de casa, certo? Uhum. Todas escolas fechadas, clubes fechados. Eles não têm, por exemplo, se a criança não tem ninguém no prédio, por exemplo, não briga com Uhum. criança. Não tem. E muitas Uhum. vezes o prédio é fechado e as crianças não podem descer. O que que dá essa questão do crescimento? O que que dá a noção deles estarem, sabe, se desenvolvendo, tal? Até, gente, voltando para o mesmo aspecto, essa coisa de conversar sobre sexo, sabe? A menininha, o Uhum. menininho, brincar de casinha. A gente não brincava disso? De mostrar, de querer Uhum. dizer, ó, eu sou menina, menino, aquela coisa toda, brincava da casinha, subsexualidade, o marido chegava em casa, tinha aquelas coisas todas. Atualmente, eles não têm mais oportunidade. O que que eles fazem? Eles ficam De na tela. experimentar, como se fosse Diz- encenar essa fantasia, né? De uma forma que não é Exatamente. ameaçadora, porque está lá no lúdico, né? Exatamente, exatamente. Eu acho importante isso a gente poder pensar, porque você vê,
Você vê, por exemplo, num parque infantil, né? Vai pensar no clube que eu frequento, né? Eu vejo as crianças brincando com as crianças, a menininha levanta a saia, sobe no escorregador, né? Aquele monte de situações. E atualmente, o que eles veem? Eles veem isso com a erotização, eles veem na tela. Eles não estão, exatamente como você disse, experimentando esse tipo de coisa, né? Eu acho isso muito sério, né? E essa questão de não tá aberto a esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, também penso nos pais. Os pais não têm um momento livre na casa, certo? Então ficam, por exemplo, tem pais mais erotizados que ficam nos beijinhos e abraços, né? Que também não tem noção de que é importante você manter uma certa distância. Né? Porque você veja, é chato, você vai na Avenida Paulista, por exemplo, e vê um casal, né, se amassando, tudo. Não é chato? Não sei se. Talvez eu seja muito velha e tenha mais censura. Mas eu acho que é. Eu acho que você tem que ter tempos de intimidade, né? E eu acho que está tudo muito misturado com tudo isso, não é verdade? Aí a criança fica perdida, né? Lembrando que na infância todos nós temos uma experiência sexual fantasiada, sim, mas uma experiência sexual extremamente intensa, né? Sim, Então, sim. como é que é quando isso é estimulado? Quando a sexualidade é estimulada, Nada. no sentido, né, de um convite para que se viva como um adulto vive e não como a criança deveria viver a sua sexualidade. Essa é a questão. Né? E eu acho que do ponto de vista psicanalítico, a Maria Eugênia que ia falar, mas vamos conversar aí, né? Mas Essa a gente pode questão. até tentar depois no Vamos tentar? final que ela Tá. que ela entre. A gente pode ir até onde você achar que deve, e aí depois que você sair, ela entra e amarra. Né? Tá Até bom. porque fora, Tá, quem está de fora vai podemos. percebendo mais o que escapou aqui na empolgação da fala, às Na vezes a gente empolgação da fala, a esquece gente alguma escapa. coisa. Que eu acho que é importante. Tudo bem, eu acho que é isso mesmo que eu queria falar. Deixa eu ver se eu tenho algum tópico a mais que eu acabo esquecendo. Eu acho importante também, sabe o que falar? Conversar sobre vários tipos de filme, sabe? Assim, o que acontece com Jake, aquele filme Trust, não sei se vocês já ouviram falar, que é interessantíssimo, de uma menina que ganha um laptop do pai, certo? Ela entra numa rede social e o que acontece? E aí encontra um pedófilo, aí ela fica encantada com a pessoa, tal, e aí tem um problema seríssimo, porque ela vai para o motel, o cara filma e coloca em rede social, certo? O que acontece? A menina fica completamente proscrita na escola, fica uma situação muito difícil. Então, tudo isso, a gente vê o quanto é perigoso tudo isso, o quanto é perigoso, né? Sem esse que acontece com Jake, outros filmes de sexualização, esse é muito interessante, é o Tomboy, que é um filme que ela queria, o menino queria ser, não, a menina queria ser menino, né? Então, tudo isso são questões muito sérias para a gente poder e estar sempre conversando, né? Porque eu acho que... Então, o que, por exemplo, a gente tinha pensado do ponto de vista psicanalítico, né? A menina, ela é muito mais... é muito mais... tem muito essa situação onde ela é muito mais frágil em termos da sexualidade, não é verdade? Porque ela, por exemplo, você vê que tem toda aquela coisa da criança não ter, do menininho, né? Da menininha não ter o membro sexual, né? Das fantasias das crianças,
né? As fantasias das crianças que querem ou não, vão poder ou não ter filho, né? Que tipo de fantasia, né? A gente pode citar Melanie Klein, o próprio Freud, né? Aliás, o Freud, ele sempre foi, né? O que pensa uma mulher. Ele sempre teve muito ele ficava muito. Ele não sabia, essa nesciência dele, né? Ele ficava muito curioso, porque ele não conseguia entender. Né? E a gente vê que a Melanie Klein, né? Ela fala exatamente dessas fantasias da menina ter uma vagina que é para dentro, né? Essa questão da interiorização, fica aí essa dificuldade, esse medo de não poder gerar filhos, porque o grande trunfo da mulher, trunfo entre aspas, né, é poder gerar filhos, né? Então fica Na sempre fantasia essa edípica, você fala na da menininha, fantasia né? da menininha para gerar filhos para o papai, não é verdade? Então, o que que acontece? E fica. Então, eu acho que ela é muito mais suscetível a essa questão da erotização, essa questão da adultização, né? Ela fica Porque muito aí, nesse suscetível. caso, Então, Maia, é, fala. essa erotização, né, essa ideia de dar filhos ao pai, ela experimentava brincando de boneca, né? E tentando de alguma forma seduzir o pai, se aproximar. Agora, na boneca sai de cena e a erotização é no próprio corpo, né? Sim, Que ao invés sim, de ser castrada, ela é estimulada para mostrar como sim. ela é bonita, no sentido sexual da coisa. Sexual, com certeza. E até me lembrei de uma coisa, as bonecas agora, tem muito pouco boneca gordinha, bebezinho e tal. São todas, como é que você vai brincar de dar bonecas para o papai se as bonecas são todas sexualizadas? As Barbies, as outras bonecas que são, né, Uhum, totalmente sexualizadas. Acho que tem um sentido isso sim, também. Vocês não acham? sim. Que eu acho que é importante a gente discutir, né? Então, deixa eu ver se a Ó, gente pessoal, pode. a Maia está Ah, pedindo comentários aí, perguntas, hein? estou pedindo, com certeza, porque a gente. E o que eu acho que é uma coisa mesmo, essa coisa da a criança que brinca, a criança que está tá jogando amarelinho, isso, o que elas são encaradas? Como desleixadas. As crianças que, né, não estão arrumadinhas, tal, elas são desleixadas, então uma valorização muito grande da aparência. É impressionante como a gente vai num shopping e você vê todas de saltinhos, de vestidinhos curtos, tal, e submetidas a esses TikToks e essas mídias que são totalmente são, sei lá, eu acho que elas são. Não é que a mídia, a pessoa é submetida a essa mídia, não é verdade? Uhum, Que eu acho que, na uhum. verdade, não é. Ela quer ganhar dinheiro. Tanto é que vocês Sim. sabem que atualmente no YouTube, né, cada tem umas que se você quiser ganhar dinheiro, você deixa um tipo de vídeo, e se o vídeo atingir 1 hora, aí você ganha Uhum. R$ 1. Não é nada, mas é uma coisa que está Em indo milhões, muito né? em Dá, milhões, dá muito dinheiro. dá muito Maia, tem uma dinheiro. pergunta da Ana Fala, Carolina, um beijo minha. Ela tá. fala qual a consequência da erotização precoce na vida adulta? A consequência na vida adulta. Que implicações tem isso? Eu acho que, na verdade, essa erotização, vamos pensar juntos aqui, todo mundo, eu acho que vale a pena, Uhum. né? Sim. Eu acho que essa erotização, ela fica, a criança não pode viver, né, uma fantasia, ela não pode estar, sabe, pensando no menininho. O que que acontece? Acontece que a erotização precoce, você passa. Você não tem as etapas da latência. O que é a etapa da latência? É viver a rivalidade, né? É poder brincar. Quer dizer, ela está só entrando numa situação onde ela vai ser adulta. Então, ela vai passar
da questão Da fase edipiana, a fálica, fase né? Onde fálica. a sexualidade explode, só para explicar um pouquinho para quem não é da área, Psicólogo, saindo, né, dessa fantasia edípica, essa sexualidade é reprimida e isso permite que ela possa usar o seu aparelho psíquico para aprender, por exemplo, coincide com o ingresso na escola, ela vai socializar, ela vai disputar lá com os isso. jogos, né? Então, essa parte Uhum. da socialização, outras habilidades são desenvolvidas. Né? E aí Exatamente. a sexualidade ressuscita, vou brincar aqui um pouco, né? Ela ressurge lá na saída dessa fase de latência, quando já na adolescência, né? Exatamente. Então você está encurtando essa fase. Então, essa fase mesmo de competir, de rivalizar, de poder estar aprendendo coisas, né? O que acontece? Ela fica só voltada para esse tipo, né, de poder conter esse vazio, porque dentro disso ela ficou vazia. A criança, eu estou pensando mais numa menina, por exemplo, ela está esvaziada porque ela só vem a aparência, ela não vem assim um estofo dentro dela, né? De mostrar para o papai também, ou mesmo para a mamãe, para os amigos, que ela sabe. Então a questão da aprendizagem, ela fica muito prejudicada, né? Então acho Sim, que isso faz falta, né? Olha, a Maria, aqui é o Rogin, um abraço. A live vai ficar gravada, tá? Se você quiser continuar assistindo depois, ele fala que tem que sair agora. Um abraço. A Maria Eugênia diz que a criança erotizada e adultizada, ela pode se tornar um adulto infantilizado. Justamente porque o infantil que ela não viveu lá atrás, ela carrega essa necessidade, né? Como se ainda, né? Que não foi, não teve uma satisfação, não foi realizado. Ela leva isso como uma tentativa de querer viver, só que fora da idade que deveria ter sido vivido. sim. Acho que tem outro exemplo também. Atualmente tem uma um TikTok, sei lá o que é, essas exposições, de uma mãe tomando uma madeira no colo do marido. Então você veja. E tem os vídeos pornográficos de bebês, né? De mãe, de chupeta na boca, isso assim. Essas são, eu acho que isso também vai dar condições, essas que se submetem, não submetem, elas submetem por, como é que chama, profissionalmente. Mas é o que é? É o fruto de uma fantasia que está existindo aí. Esses adultos infantilizados, essa criança, essa menina que não deixa exatamente ser adulta. Aqui está falando uma coisa muito interessante, que o Michael Jackson seria um perfil para exemplificar. Sim. Não sei se vocês chegaram a ver o documentário muito interessante dele. Muito. Do Michael Jackson, pode falar, né? Figura pública. Pode. Pode falar, até porque a gente não tem dinheiro para indenizar a imagem do Michael Jackson, eles vão desistir da ação. Claro. Então, tá. Então, tem esse documentário excelente. Estão feitos em 5 capítulos de dois meninos que foram, moços que foram, né, pedofilizados pelo Michael Jackson. E, então, exatamente isso, essa coisa de viver naquele, como é que é? No Wonderland, aquela, né, uma situação bastante... Mundo encantado, né? Uma mundo coisa encantado, mundo encantado, um troço é o mundo encantado, né? O mundo da maravilha. Então, ele levava as meninas e muita gente, você vê assim, mesmo as mães totalmente infantilizadas, as mães que tá bom, por dinheiro, tá bom por dinheiro. Mas vamos pensar um pouco do ponto de vista psicológico também, a importância que ela dava, né, para o Michael Jackson gostar de determinadas crianças. Que também, eu acho que ela tem essas mães, quer dizer, não tô demonizando, mas tem um perfil psicológico bastante, né,
Sim, sim. defeso e bastante, deve ter sido, provavelmente, elas devem ter sido adultizadas quando criança, né? Eu acho que é por Uhum. aí, né? Ficou como uma herança psíquica mesmo, né? Que ela Exatamente. passa para o filho sustentar. E se essa criança não pode pensar, ela não sai desse lugar. Ela sente que ela tem a responsabilidade de realizar esse desejo da mãe, Sim, né? com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é importante também. Você vê a coisa da escola de Misses, né? Então, ela Uhum. tem que realizar aquilo, ela tem que viver em função de estar exatamente realizando o desejo da mãe e uma culpa muito grande se não acontecer isso. Então, ela não vai ser amada, né? Né? E tem uma coisa Sim, sim. importante, né? Quando eu estou falando isso, uma coisa que eu pensei agora, onde é que ficam os pais dessas crianças? Aonde, em que lugar ficam os pais? Vamos pensar juntos? Isso eu nunca tinha pensado. Nessas mães que Uhum. são, que infantilizam, né? Que, aliás, que adultizam e que são infantilizadas, como ficam esses pais, né? Eu acho que Eu isso é uma assisti coisa. uma vez um documentário sobre as Misses Meetings dos Estados Unidos, porque lá Uhum, tem muito, é uma verdadeira indústria, né? E a leitura que eu fiz são de mães completamente atrapalhadas, para ser gentil aqui, mas assim com condições psíquicas bastante precárias, né? Que elas atravessam a singularidade dessas crianças, impõem. Então a criança ela não fala, ela não expressa o desejo ou não pode colocar um limite, né, nessa imposição. Ela simplesmente tem que fazer aquilo. Então tem dentes postiços, a criança literalmente ela é montada, unha montada. postiça, dente postiço, alongamento de. Meninas de 5, 3, todas as idades. E são famílias, inclusive, com baixa renda. O pai Uhum. trabalha pra caramba e a mãe gasta o dinheiro todo em vestidos caríssimos, inscrição e deslocamento. Os Estados Unidos é um país grande, né? Então é dispendioso se deslocar de uma região para outra, numa coisa insana desta mãe, usando essa criança e numa exploração do trabalho do pai e um distanciamento desse marido, né? Sim, Muito grande. até a Maria Eugênia, a gente estava conversando, a gente estava conversando sobre aquele filme Miss Sunshine. Não sei se vocês se lembram de Eu uma vi. menininha que ela recebeu um convite para ser Miss, né? Saíram da zona do leste para a Califórnia, né? E numa Kombi velha, o pai completamente é um cara que faz coaching, mas ele não tem, ele está muito, ele é péssimo, ele é um loser. E a mãe é muito voltada às situações dela tal, e ela tem um avô que começa a treiná-la. Mas acho que vale a pena, porque eu acho que eu vou dar spoiler, não vale a pena. Acho que todo mundo Miss vale a pena Sunshine. assistir e pensar sobre ele, né? Então, eu acho que é exatamente isso, de baixa renda. Então, mas mesmo a gente vê isso mesmo na Miss Brasil de março, agora, Miss Brasil 21. Ela é acho que é de Goiânia, de Goiás. E Ganhou. o que tem mesmo ela, que eu perdi aí? Ela é Miss Universo de março de 21. É uma Miss Universo, Miss Brasil, Mirim? desculpe, Miss Brasil Mirim. Pode procurar, Miss Brasil Hum, tá, Mirim tá. de 21. Então você veja que a coisa é já, né, que está acontecendo. E isso, o que que a gente pode Uhum. fazer? Eu acho que essa coisa, eu acho que é importante, por exemplo, a Olmos, do Instituto Alana, a Jane Felipe, sabe? Pessoas que estão dentro de um ministério, de uma situação pública, para poder ter uma poder ter uma influência maior em tudo isso que a gente tem. Se bem que a gente está aí com problemas sérios
de ministros, né? De ministro da Educação, aquela coisa toda. Mas aí é Uhum. outra coisa. Você fala Mas do eu acho que é Ministério importante. Público? Essas pessoas estão no Ministério Público? Na Estão. Justiça? Não, por exemplo, a Jane Felipe, ela está no ministério, em termos do consumo, Tá. numa organização onde, onde está simplesmente limitando o consumismo. E ela faz essa ponte de evitar, não, de Uhum. fazer uma denúncia mesmo do consumismo Sim. exagerado em relação às crianças e a influência em relação às crianças, né? Sabe, Maia, à luz da lei, né? Toda pessoa é responsável pela violência que a criança e o adolescente sofre, seja psicológica, essa coisa da sexualização ou sexual. Então, é obrigação de qualquer um que sabe denunciar, senão ele pode ser processado pela justiça. É que, na prática, o Sim. Ministério Público faz isso porque acho que nem tem tempo, nem tem gente o suficiente, mas é tanto que isso foi levantado no caso do menino Henri, né? De essas Uhum. pessoas que sabiam, né? Que elas também podem responder por isso, né? Se o Sim, Ministério Público quiser de fato, né? Entrar sim, por essa questão. sim. Então, olha aqui, ó, Otimais, que é É. uma ONG, está aqui falando que sim, somos todos Somos todos responsáveis. responsáveis. Né? É, é Tem toda. uma parte aqui do texto de vocês que eu queria ler. Eu acho que Tá. dá uma Deixa eu amarrada pegar o nisso. livro também, então. Tá. Tá. Então vamos lá. Ah, Você fala de um caldo de cultura que vem do consumo, da mídia, incentivando a erotização, né? Então, sim. esse caldo de cultura que valoriza a aparência e a sensorialidade vai de encontro com o psiquismo da menina, em que Hum, dominam os medos de estar vazia no seu mundo interior. A resultante pode ser a adesão ao culto narcísico da aparência como solução para ela sentir-se valorizada e desejada, que é o que a gente vê em larga escala, né? Para eu ser desejada, eu tenho que ter um corpo uhum, X, uma boca Y, e por aí vai, senão é quase como uma despersonalização. Ou eu sim. tenho que ter uma bolsa da marca XYZ. Não que as pessoas não possam ter essas bolsas, desde que isso não seja entendido como um sustentáculo da sua existência, da sua identidade. Né? Uhum, é. E aí vocês amarram aqui falando, olha, que isso tudo, esse consumo, né, e ter que ser de tal jeito, é uma solução mágica. Mas não resolve, porque o sentimento de vazio interior persiste e estimula a menina a mais tarde, que vai ser uma mulher adulta, a continuar permanentemente cultuando a própria imagem e a erotização. Né? Aquelas mulheres que estão o tempo todo Sim. miando, né? Num movimento sem fim e vicioso, em que Uhum. dominam a constante insatisfação e a necessidade voraz de estar sempre consumindo novos produtos e recursos de beleza. Sim, exatamente. E isso, o que que acontece? Isso é para onde vai tudo isso? É prato cheio para todas as empresas que estimulam o consumismo, não é verdade? Eu acho que, na verdade, não é também só, não é o consumismo, coitadas de nós, né, que nós temos muita exposição ao consumo. São essas pessoas que vão em relação ao consumo, não é verdade? E esse Uhum. vazio, essa sensação de que se não tiver, né, aquilo vira fundamental. Se você não tiver uma bolsa, se você não tiver alguma coisa, isso é muito duro, porque, na verdade, o que que acontece? Eu acho que, tá, as bolhas, as pessoas que conseguem ter tal, vão continuar sempre as mesmas. E as que vivem numa infelicidade total, porque não tem isso. Aquilo virou fundamental.
Então, acho Mas que aí eu vou isso... discordar de você, Maia, porque eu acho que mesmo as que têm a bolsa, se a Tá, bolsa é está verdade. nesse lugar de preencher um vazio, elas vão continuar vazias. Mais Depois da bolsas, né? bolsa, Com ela vai querer a certeza. outra É. bolsa e por Então, aí mas vai. elas vão poder comprar várias bolsas. As outras não vão. Mas realmente, como você diz, eu concordo. Não vai Né? preencher o vazio. Não vai preencher, né? É, Então fica esse é o essa ponto. situação difícil. Uhum. Inclusive, a gente, nos nossos consultórios, a gente tem, né, essas crianças que estão expostas a essas mães, a esses pais, vamos dizer, não são mães só. São esses pais, Uhum. porque eu acho que a noção de vazio, antes talvez do pai era preservada mais em termos da cultura, aquela coisa toda. Atualmente, não, você vê que a moda também ela é universal para homens e mulheres, quer dizer, e para todos os tipos de gênero, né? Então fica uma situação, tá bom, como você disse, não precisa, pode viver na moda, mas não precisa só precisar da moda, não é verdade? Uhum. Acho que isso é uma coisa E a importante. moda pode ser legal se ela não for vinculada como uma coisa vital, né? Que vai Sim, preencher o vazio. é, Mas quando é. algo natural, que ok, eu gosto, é bacana, fico, ok, tudo bem. Agora, quando eu preciso estar na moda, senão eu entro numa Em angústia depressão. profunda, É. é aí que a coisa, né? É. Não, eu acho que tem uma coisa aí também, se você, em termos de uma organização psíquica, né, ela fica exatamente, ela fica vazia, né, a pessoa fica totalmente vazia, e você entra, essa coisa do consumismo, ela vira também uma questão psicológica muito séria. Tem pessoas que vão para a terapia exatamente por compulsão a compras, por compulsão, né? Pessoas que ficam, que até ficam empobrecidas, tal, porque não conseguem parar de comprar, né? É um Uhum. exemplo de uma pessoa que comprava, então ficava sempre uma situação assim. Ela comprava errado, aí já entra uma questão psicológica. Ela comprava errado, ela ia como é que chama? No shopping. Não, no shopping não, no correio. Ela ia no correio para trocar. Então, ela comprava Uhum. errado e ia no correio para trocar. Vinha outra, ela ia para o correio trocar. Ela não conseguia comprar a roupa exatamente aquilo que ela queria. Então, é uma questão de psicológica muito séria, né? Ligada também ao consumismo e ligada a esse esvaziamento da pessoa, né? Então, a gente vê Sim. isso, né? Uma que estou falando é a questão, né, do Winnicott, né? É o ser, é o ter em vez do ser, né? Uhum, Meio uhum. por aí, Sim, foi a Carla né? que falou, exatamente, né? E ela fala também aqui, né? Nesse caso, podemos levantar a hipótese de um perfil narcisista pode ter uma criança erotizada? Pode ser uma das Pode, consequências, né? pode ser, Pode sim, com certeza. né? Porque, na verdade, ela está projetando, né? Ela está projetando todas as fantasias, todos os desejos dela no filho, na filha, né? Uhum, Eu acho que é um dos perigos, né? A gente pode dizer, né? sim. Bom, Mas, Maia, você ah, quer colocar mais alguma coisa não, antes da gente encerrar? não, acho que é por aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, se vocês quiserem que só faltou alguma coisa, querem comentar, ou também, como você diz, olha, vamos comentar, dizer, não é bem assim, Maia. Eu também quero trocar com vocês.
Ó, pessoal, então enquanto vocês se manifestam, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, eu só queria, assim, para fechar, dizer que a nossa conversa não é uma conversa moralista nem repressora, muito pelo contrário. Nós Importante falamos falar. aqui o tempo todo da constituição psíquica, do movimento natural que estrutura o psiquismo humano, a partir da sexualidade, como Freud revelou para o mundo. Né? E Uhum. então é nesse sentido de como a gente nem está partindo por uma coisa moralista, não, tal, não é isso. Muito Tá. pouco politizar, né? No sentido, cada um faz o que quer. Sim, você pode até fazer o que quer, mas qual é a consequência disso? Sim. É. Né? Qual é a Uhum. consequência de erotizar uma criança? Tem consequências sérias, sim, por exemplo, né? O que nós acabamos de falar aqui, desse adulto, né? É uma dívida que essa criança tem com essa infância que ela vai arrastar, né? Sim. Por muito Sim. tempo, a não ser que ela se proponha, por exemplo, a trabalhar isso numa análise e poder entrar fundo aí nessa questão. Exatamente. Eu acho que é importante mesmo. A nossa, eu acho que, sabe o que acontece? Talvez essa coisa de que não se trata de moralizar, mas a gente fica mesmo muito preocupada com isso, porque está muito, Uhum, tá enxugado em cima da gente, certo? Você, uhum, você não consegue controlar, você não consegue controlar. Como você consegue controlar uma criança a ver telinha? Quer dizer, isso não é uhum, sabe? É uma coisa, é um trabalho hercúleo dos pais. Não é porque eles são dos chatos, pais. não são chatos. Eles Uhum, têm essa preocupação, certo? De estar verificando. uhum, Tem a preocupação, tá, de a criança não estar brincando, né? Tem a preocupação, uhum, por exemplo, o tédio é que vai dar a possibilidade de você fantasiar, né? O tédio, de vontade de você conseguir brincar sobre alguma coisa, né? A esperar para uhum. você criar algum tipo de movimento. E tudo isso, quer dizer, isso eu estou falando da mídia, mas também em relação a essa questão, que é eu acho que é a tríade, a erotização, a adultização e, consequentemente, a pedofilização, né? Uhum. Sim, sim. Eu fiz aqui uma associação com. Lembrei, na verdade, de algo. Você falou que é uma tarefa árdua para os pais dar conta disso, de proteger a criança desse excesso, né? Porque está aí Uhum. pulando para todo lado a informação relativa à erotização. Não é exatamente isso, mas é bastante similar. No meu trabalho com executivos expatriados, eu entrevistei um executivo europeu que, e aí falando de uma série de questões, e aí ele disse um exemplo, falando das diferenças da cultura. Ele disse um colega dele, do mesmo país, diretor de uma grande empresa, veio para cá, já estava aqui acho que uns 4, 5 anos, quando esse filho entra na adolescência, e um dia o garoto chega para ele e fala: pai, o meu colega da escola me convidou para a gente ir para a praia no final de semana e o helicóptero do pai dele vai levar e vai buscar. E o europeu falou: não, eu não acho que você pode ir. Enfim, teve uma conversa e proibiu. Passou um tempo, ele veio no outro feriado, a mesma coisa. Ah, pai, todo mundo vai, só eu que não fui da outra vez, é tranquilo, o helicóptero do pai do menino leva. E ele falou que não dava. O que ele fez? Em seguida, o pai conversou na empresa e pediu a transferência de volta para o país dele. Porque ele disse: Sim, olha, eu não quero que o meu filho cresça achando que pegar um helicóptero para passar o final de semana na praia é tão simples quanto pegar um ônibus para você ir para a escola, por exemplo. isso é um E a problema terceira sério. vez que eu falar isso no meu filho, vai criar uma situação de um embate. Eu não quero criar o meu filho no meio desses valores. E para evitar, né, que isso foi a forma que ele achou para lidar, não estou dizendo que é a única, mas para Uhum, você ver, né? Ele uhum, chegou a pedir uma mudança de país que implica em mexer na carreira dele,
numa série de coisas, mas para preservar um contato ali maior com a realidade desse filhinho. É Outros impressionante, né? valores. Outros valores. Então, até não sei se a minha filha está assistindo, que ela mora na França, e eu me lembro que realmente acontece o seguinte, eu perguntei, como é que é? Eu sempre vou, quando eu vou para lá, tal, eu vejo que as crianças não são submetidas a telas. Atualmente, muito mais. Ainda mais agora na pandemia. Adolescente é diferente, já estou falando, não estou falando só de criança. Eu vejo criança brincando, eu vejo criança desenhando, sabe? Outros interesses que não Lendo, uma né? tela. Lendo, eles são muito adeptos à leitura. Então, você veja, é outra cultura. Aqui, o que eles estão Outra fazendo? cultura. Quer dizer, a gente Né? está demonizando também, né? Nós, os brasileiros, mas é assim mesmo. Ué, o que podemos fazer? Ela falou agora, é verdade. Parabéns, ela falou, a Carolina. A Kelly, um abraço. Ela, Ela é Kelly. Iemanjá, ela brinca de Iemanjá, ela fala que é Iemanjá. Tá Boa brasileira, certo. Tá né? certo. É. Bom, Acho então acho que que é isso. é isso mesmo, né? Gostei muito de falar com vocês, gostei muito de estar com você, de estar minha filhinha adotiva. Não é? E a gente. É? Minha Uma aproximação ainda que virtual, né? Mas super vale, né? Vale, com certeza, né? A gente está junto, mas aí vamos nos encontrar depois dessa loucura toda da pandemia. Gostei muito, foi muito bom, né? Muito obrigada por nos convidar. Fiquei com pena da Maria Eugênia não entrar, que ela é o máximo em termos Pois é. da Quem sabe então profundidade. eu estou me sentindo em dívida aqui. Quem sabe a gente não pensa aí numa extensão dessa temática para desdobrar com ela. Ó, Maria A Eugênia, questão você dos já está aí transgêneros, convocada. ótimo, vamos mesmo fazer, Né? né? Eu Então tá agradeço a ótimo. Maria Eugênia que compreendeu aqui, lógico, né, a impossibilidade, o bug do Instagram, e teve aqui o tempo todo conosco. A Jacira, a Érica, o pessoal que está lá na Suíça e na Inglaterra, da família Ott, assistindo. Um abraço para todos, todos que estiveram conosco aqui nesse espaço. E a você, Maia, né, que veio aqui tão generosa, falar como a Obrigada a Carla você disse, por nossa tão oportunidade. polêmica. Tá ótimo, obrigada a você pela sua generosidade, tá? E aí a gente. Até breve, Até né? breve, pessoal. Um Ah, abraço a todos vocês. Muito obrigada. E vamos manter em breve. Eu falo qual será a próxima live. Tá bom? ótimo. Tá bom, então. Um Tá abraço, joia. Maia. Obrigada. Como é que é a dinâmica? Eu desligo? Eu vou desligar aqui. Tá, tá bom. Tá. Tá.